seu rádio. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. Bom dia. Nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 9h30, no programa Show da Manhã, Matheus Nascimento recebe Marçal Silva, Marcelo e Patrícia Cabral, candidatos a uma vaga no Conselho Tutelar em Vicência. Oportunidade de você conhecer melhor o seu candidato e decidir o seu voto. Matheus Nascimento entrevista os candidatos ao Conselho Tutelar em Vicência. Acompanhe no rádio, nas redes sociais e no nosso aplicativo. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Oferecimento: Farmácia São Benedito, trabalhando, respeitando sua saúde e o seu dinheiro. Em setembro, cobrindo a concorrência em qualquer medicamento. Newnet, o seu provedor de internet. 100% fibra ótica. Ligue e contrate um dos nossos planos. 99878-1888. Paulo Lima Variedades. Uma variedade enorme de produtos para sua casa. Fone 99930-9973. E Mercadinho Oliveira. O Mercadinho, onde a dona de casa faz economia com qualidade. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista. Muito bem, amigos e amigas, agora são 9h35. Como anunciado, né? A gente está com a série, uma sequência aqui de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar, postulando aí uma vaga no Conselho Tutelar aqui de Vicência. Hoje, como foi, né, acordado aí em sorteio, quando a gente sorteou as entrevistas, hoje estamos com 3 candidatos. E 2 candidatos e uma candidata, né, aqui nos nossos estúdios, e vamos conversar bastante aqui sobre as propostas, né, conhecer um pouquinho de cada um. A gente, como está fazendo as nossas entrevistas, não tão muito técnicas, mas a gente está mais apresentando, né, os candidatos para a população, e que com certeza hoje pela manhã está aí todo lugar aqui da cidade, viu? Tá todo mundo ouvindo, né? A gente já teve até um feedback até bom, né, do pessoal. A gente, quando terminou as outras entrevistas, passamos, olha, eu ouvi a entrevista, foi legal demais, e a gente convida, né, cada vez mais o pessoal aí a acessar nosso Facebook, acessar nosso site, acessar, né, baixar o nosso aplicativo e também ouvir pela Vicência FM, que com certeza pelas ruas aí estão com os rádios ligados. Mas vamos lá, começar aqui a nossa entrevista de hoje. Hoje estamos com o nosso amigo Marçal Silva, também aqui o nosso amigo Marcelo, né? E a irmã Patrícia, postulando aí uma vaga ao Conselho Tutelar. Começando, eu queria que vocês se apresentassem, né? Fizessem uma auto-apresentação para a gente saber, né? Quem é Marcelo, quem é Marçal, quem é a irmã Patrícia. Vamos começar pela ordem do sorteio, né? Pela ordem que está na artezinha, que
colocou o nome de Marçal Silva em primeiro. Deixa eu só abrir aqui, Marçal, acho que o teu microfone está desligado. Só é ligar ele na chavinha aí, para cima. Isso, pronto. Quem é Marçal Silva? Bom dia. Bom dia a você, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Vicência FM. Para mim é um prazer enorme estar aqui junto com os meus companheiros, né, os futuros conselheiros tutelares, para me apresentar e fazer parte dessa entrevista. O meu nome, como todos já conhecem, é Marçal Silva. Sou filho de Murupé, filho de Dona Sebastiana Gomes da Silva, o senhor Francisco Severino da Silva, conhecido como La Paz, popularmente falando, não é? Sou esposo da professora Cessa Costa, tá certo? E estou aqui para pleitear uma vaga, né, futuramente, como conselheiro tutelar. E para fechar essa apresentação, sou professor licenciado em História do Brasil, e atualmente trabalho com vendas. Esse é meu trabalho no momento, que se chama assim o trabalho informal. Tá certo, entendi. Agora eu passo a bola para o Marcelo. Quem é o Marcelo, né? Muita gente estava aí perguntando, né, quem é o Marcelo. Algumas pessoas já conhecem, mas agora é hora de você se apresentar para quem não me conhece, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos aqui que estão. Bom dia a você, caro ouvinte da Vicência FM. Pronto, como o Matheus já falou, meu nome é Marcelo Silva, e nas redes sociais é Marcelo Alves Lira. Alves Lira, por causa da minha família, tem Alves Lira, só não foi passado adiante. Mas, enfim, eu sou filho natural de Vicência, o vicenciano raiz mesmo. Lá de Barrinha, do Engenho e Assentamento Barrinha. Minha família é de lá, sou filho de seu Cândido, Dona Dorinha. E atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação e Esportes, tanto na parte da manhã como na própria sede da educação, e na parte da tarde eu sou porteiro ali no Luiz Maranhão, como alguns chegam lá logo me chamando, e aí porteiro, e aí Marcelo, aí tem o Marcelo, professor, todo mundo chega lá assim me chamando. É isso, Marcelo é esse, Marcelo é determinado, Marcelo é contagiante. Onde eu chego, faço logo amizade com todo mundo, brincando, sorrindo. Marcelo é assim, alegria pura. Pessoa bastante jovem, né, Marcelo? Posso perguntar a sua idade? 27 anos, Matheus. Pronto, então bastante jovem, postulando aí uma vaga ao Conselho Tutelar, né? Isso mesmo, Matheus, isso mesmo. Pois é, estamos também aqui com a irmã Patrícia. Queria que ela se apresentasse também para a população vicenciana. Bom dia, irmã. Bom dia a todos, ouvintes, né, da Rádio Vicência FM. Meu nome é Patrícia de Paula Cabral da Silva. Moro atualmente na comunidade Quilombolas de Trigueiros, mas nasci no Engenho Pombal. Sou filha de uma mulher muito influente, trabalhadora rural, que se chama Iraci Cabral. Ela trabalhou 4 anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Vicência, desempenhou um bom trabalho, né? Sou evangélica, tenho assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer amizade, sou uma pessoa popular, que gosto de comunicação. Eu atuei 13 anos no Ministério Infantil, na minha igreja, onde eu congrego, na Assembleia de Deus, e hoje eu lidero uma união de adolescentes com 32 adolescentes, né? E eu me sinto uma pessoa assim, disposta, né, a disputar uma vaga pelo Conselho Tutelar. Eu sou a irmã Patrícia de número 5, né? E eu convido vocês, né, a assistir essa live, né? Porque nós estamos aqui para trazer algo, né, para vocês, né? Pela primeira vez que estou assim numa rádio, estou um pouco nervosa, mas gratificante a Deus por este momento, né? E agradecendo aqui a Matheus por ter aberto esse espaço para nós, mas eu me sinto muito feliz. Pois é, não se preocupe não, aqui a gente vai ficar bem relaxado, é uma conversa bastante assim informal. A gente só quer saber, né, do seu ponto de vista em alguns pontos, né, que a gente vê aí do Conselho Tutelar, que muita gente só vê e percebe quando é época de eleição, né? Porque o Conselho Tutelar ele trabalha de uma forma aí, a não ficar bastante em foco, né? Podemos dizer assim. E isso prejudica, vamos dizer assim, a imagem do Conselho. O pessoal
fica, não, o conselho não trabalha, né? Que é a frase que é mais dita aqui na população. E a gente só quer saber aí das suas opiniões, né? Do que vocês acham sobre isso também. Mas a primeira pergunta que eu faço, né? Para o nosso amigo Marçal, depois voltando para o Marcelo e para nossa amiga e irmã Patrícia. O que é o conselho para você, Marçal? O que é o conselho e qual objetivo você acha que tem um conselho na sociedade? Mateus, a função do conselho é uma função assim muito importante para a sociedade, para a família é muito importante. O próprio nome já diz, conselheiro. É você ter aquela capacidade, aquela experiência, não é? Aquele conhecimento de levar para aquela família a sua experiência, levar para aquela família o esclarecimento de como é o conselho, qual o papel do conselho. O que é um conselheiro? O conselheiro é um representante da sociedade, escolhido por ela através do voto, para fazer cumprir os direitos da criança e do adolescente quando são violados. É essa a função do conselho, não é? Então, isso é de uma importância, por isso que às vezes nas minhas visitas, eu sempre procuro explicar às pessoas o que é o conselho tutelar. Porque a gente sabe que ao longo da história aqui do conselho, não só o de Vicência, mas de uma maneira geral no Brasil todo, é desgastante. Mas como a gente vive aqui, a gente escuta isso constantemente. Né? Eu até estava conversando hoje com a minha esposa que essa será uma das minhas dos meus projetos, se caso eleito for, de desconstruir essa imagem do conselho tutelar. Vou falar de Vicência, né? Que essa é a nossa realidade, para que as pessoas possam realmente até ajudar. Porque quando você entende algo, fica mais fácil de você fazer uma parceria, trocar uma ideia com aquela pessoa. E até aceitar, né? Até aceitar a visita, né? E até aceitar. Hoje a gente vive um momento histórico totalmente diferente de antigamente, onde a criança escolhia qual tipo de madeira, assim, de pau, porque queria apanhar. Ele ia para o mato e escolher o seu próprio cipó, vamos dizer assim, no linguajar popular, para escolher. Se trouxesse um que não agredisse muito a pele do filho, o corpo do filho, trocava pelo cipó de goiaba. Esse não deixa marca, não. Eu quero um que você que a agressão física fosse um exemplo. E mesmo assim nunca deixou de existir infração cometida por crianças, crianças sendo estrupadas, crianças desobedecendo os pais, mesmo com esse ensinamento. Mas a gente não pode comparar. A gente vive hoje em outro momento histórico. Aí está o Estatuto, o ECA, que trouxe junto com a sociedade, né, que o ECA foi elaborado, não foi só pelo um segmento só, foi elaborado ouvindo vários segmentos da sociedade, para que houvesse uma responsabilidade, uma proteção à criança, não é? E é a proteção. Então, esse é o meu discurso ao visitar as casas dos vicencianos e as casas dos murupeenses também, onde eu estou fazendo uma campanha também lá, já que eu sou filho da terra, e estou lá fazendo isso, e graças a Deus eu estou recebendo assim uma resposta muito positiva das pessoas. Pois entendi. Eu passo a pergunta para o Marcelo, né? Marcelo, o que é o conselho para você e para você também o que é o objetivo do conselho tutelar? Bem, Mateus, o conselho tutelar, para mim, pelo que eu vejo, é um órgão que deve estar ligado com a família, independente de qualquer situação, de religião, de sexo, seja lá o que for. O conselho tutelar deve estar ligado tanto à escola, quanto à saúde, à assistência, e principalmente à família, à comunidade em si. Porque se a família não anda em comum acordo com o conselho tutelar, não vai para frente, não anda. Porque o pessoal olha assim, pensa que o conselho tutelar não trabalha. Trabalha sim, e muito. Só que a questão do conselho tutelar, talvez ter essa aparência de que ele não trabalha, é porque o trabalho ele é muito oculto, ele não é sigiloso, não pode simplesmente ficar esbanjando por aí que o conselho está atuando em certa área, em certa situação. Há momentos sim que o conselho você vê
passando em escola, dando palestra, passando em várias determinadas localidades, fazendo ações. Há momentos que permite, mas há momentos que é bem sigiloso. Não pode simplesmente chegar assim, todo mundo vê. O conselho é uma sensação de que está acontecendo. Há um estupro, é uma coisa. Aí fica alarmando, não pode. É uma coisa que tem que ser bem sigiloso para que não afete nenhuma parte. E o conselho tutelar, o que eu vejo é isso, é que deve andar como um acordo, deve saber trabalhar, fazer as coisas direito, porque quando se faz as coisas direito, a sociedade ela vê de tá trabalhando, tá assim. Esse é o meu ponto de vista, o que eu faço, o que eu quero, eu sendo eleito, né, um dos 5, quero isso, porque que olha para mim e vê, Marcelo, as pessoas dizem assim, Marcelo, ele é pau para toda obra. De fato, eu tenho disponibilidade de tempo. Quando chega para mim, Marcelo, eu preciso de uma coisa, eu faço. Eu gosto muito disso, de estar atuante, de buscar fazer. Não chegou o problema para mim, eu vou lá e levo uma solução, arrumo um jeito. O conselheiro tutelar, ele tem que ser assim. Ele tem que ser atuante, tem que ser determinado, ele tem que ter garra para... Chegou a situação de pegar e transformar aquela situação em uma solução. Pois bem, passo também a pergunta para a irmã Patrícia. O que é o Conselho Tutelar, irmã Patrícia, para a senhora e o objetivo, né, do Conselho? Para mim, né, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção de direitos das crianças e dos adolescentes, né? E é um órgão que ele tem bastante, né, como o Marcelo falou, bastante parceria com família, escola, posto, comunidade. Se a comunidade andar em parceria com o Conselho, fica mais fácil, né, de um conselheiro atuar naquele caso que aquela comunidade, que aquela criança, que aquela família está passando. E quando se anda com parceria, tudo vai bem, para as crianças não ter o seu direito violado, né? Porque quando nós mesmos, né, quando eu vou fazer as minhas visitas, cheguei, né? Teve casos que a gente foi recebida muito bem, teve outras que fica falando. Então ali eu sento com aquela pessoa e mostro a realidade do que é um conselho. Porque tem pessoas que acham que o conselho é para prender os pais, é para... Não, a gente não vai votar em conselheiro não, porque os conselheiros, eles só faz coisa pelas crianças, não quer que as crianças trabalhem, tudo. Mas, e ali eu mostrava o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes para aquela pessoa, mostrando que criança, ela tem o direito de estudar, criança, ela tem direito ao lazer. A criança, assim, ela tem que ter os seus deveres, né? E também ela tem os seus direitos, mas nós, como candidata ao Conselho Tutelar, assim, eu mesmo, né, eu comecei a estudar mais o Estatuto agora, né? E já aprendi muita coisa. Porque a gente vê que é muito importante a gente estar por dentro das leis, né? Porque a gente chega em algum lugar, as pessoas perguntam e a gente tem que falar alguma coisa. Mas eu acho assim, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não pode ser violado, né? A criança, ela tem o direito de ir para a escola. Se a criança, ela não está... que se ela está com muita falta na escola, é direito, né, de ser comunicado, de ter uma conversa, porque eu acho assim, que o diálogo é a melhor forma de você encontrar a solução para aquele problema. Porque dialogando, a gente sabe, porque como eu trago para mim, para o meu dia a dia, porque eu como conselheira de adolescente, que eu trabalho com 32 adolescentes, e ali toda semana a gente se reúne lá na igreja. E quando é no final do mês, ali a gente vê as faltas daqueles adolescentes, e ali a gente vai na casa daqueles adolescentes e procura saber o porquê ele está faltando. E a gente vê o diálogo. Então, eu acho que o diálogo com as famílias, né, o diálogo com as crianças, né? Então, é muito bom chegar a um ponto positivo. Então, eu acho que a família, né, ela é um ponto muito importante, né? Do conselho sempre estar trabalhando, como eu vejo o conselho, né, sempre trabalhando com as famílias, né, com palestra na escola. Isso é muito importante. E sem a violação dos direitos das crianças. Se acontecer alguma omissão, né, levar o caso ao conselho. E o conselho, né, ele vai resolver aquele problema. Então, eu acho muito importante
né, o trabalho do conselho e também estou aqui, né, para disputar uma vaga no conselho tutelar, né? Então, essa é a minha... Tá certo. O Marçal queria pontuar alguma coisa? Só para pontuar um ponto aqui, que quando você perguntou o que é o Conselho Tutelar, eu fiz uma explanação de uma maneira assim geral, mas especificamente falando, ele é um órgão permanente. Isso. É permanente, né? É autônomo e não jurisdicional. Por que não jurisdicional? Porque ele não é um policial, ele não é um juiz, ele atua com a medida de proteção. Quando é uma medida socioeducativa, aí já vai para uma outra instância, que vai para o juiz, para o Ministério Público, que tem todo esse processo, né? E também esclarecer que a criança só não tem direito, ela também tem deveres, só a nível de esclarecimento. Tá bom, Matheus? Obrigado. Pois bem, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta que eu fiz, né, durante as 2 primeiras entrevistas, e que engloba um pouquinho de cada coisa que vocês já falaram aí, em relação à importância dos conselheiros na sociedade. Eu sei que o nosso amigo Marçal já tem a sua comunidade, o pessoal lá em Murupé, né, também. O Marcelo já tem um trabalho na comunidade, nossa amiga irmã Patrícia também na sua comunidade também. E eu queria saber a importância, né, do conselheiro, vocês chegando lá a conseguir uma vaga no Conselho Tutelar, sua importância para a sua comunidade. A gente sabe que o conselheiro vai ser de todas as comunidades, né? Mas a sua importância para a sua comunidade, a sua importância para a sua comunidade, Marçal, e a sua importância para a comunidade, irmã Patrícia. Começando com o Marçal. Vê só, toda a minha história foi lá em Murupé, né? Toda a minha história, a maior parte dos meus trabalhos foram lá. Inclusive, meu primeiro trabalho lá em Murupé foi com criança e adolescente, foi a fundação de uma escola de música, né? Nessa época eu era fiscal de lá, passei 8 anos exercendo essa função de fiscal, e aí junto com a comunidade, junto com um amigo meu chamado Antônio Galdino Filho, que não é conhecido como Antônio Galdino, aliás, fundamos essa escola junto com o maestro Flávio Ramos, conhecido de todo, vicenciano, né, junto com o maestro Seu Joaquim, o pai de Quinquinha, também estava junto conosco para fazer esse trabalho. Então, por eu ter sido filho de lá, por eu ter esse carinho da comunidade, isso me facilita a chegada a casas deles. Se você imaginasse a felicidade que eu tenho ao chegar em Murupé e visitar a casa dos meus conhecidos, dos meus amigos de infância, a história, eu nem falo quase, eles já mandam eu entrar, já conversa comigo, poxa, como é que você está? E quando eu falo, claro, vou te ajudar, você merece, você tem um passado aqui limpo, você tem uma história bacana, você tem sua contribuição aqui dentro da comunidade. Então isso vai viabilizar, no meu entendimento, a chegada como conselheiro tutelar nessa comunidade. Eu falo especificamente de Murupé porque eu tenho toda a minha história lá. E a continuidade vem para cá, para a Vicência. Foi quando eu me casei, conheci a minha professora Cessa Costa, foi onde a gente começamos a namorar e hoje somos casados há 25 anos. Então isso facilita muito quando você tem essa amizade, não é? Mas uma amizade que você não misture também com o seu trabalho. Na hora de você também fazer o seu trabalho, que isso também seja respeitado, tanto de um lado como do outro. Então, eu acho que eu tenho um papel fundamental na minha comunidade de exercer essa função de conselheiro tutelar. Marcelo, qual a importância do conselheiro tutelar na sociedade, né, na comunidade? O conselheiro tutelar ele tem um papel muito forte na sociedade, digo assim, de uma forma em geral. Não só na comunidade onde eu vi Barrinha, Campina Verde, que é a minha área, Barrinha, Campina Verde, Morosozinho, Usina Barra, que é a minha área onde eu sempre frequentei desde criança até hoje. Atualmente moro na cidade, mas só que em uma visão geral é que o conselheiro tutelar, ele aconselha. Ele tem esse dever de aconselhar em determinadas situações, procurar ali atuar bem, porque quando o conselheiro ele atua bem na área, ele fica bem visto, ele é bem recebido. E onde eu chego, as pessoas dizem, nossa, Marcelo, a gente vai apoiar você, você vai chegar lá e vamos apoiar você, porque a gente sabe da sua história, do seu jeito, da forma como você procede. Quando você chega, sua forma de conversar, de aconselhar, e é isso que um conselheiro precisa ter. Ele precisa saber
chegar na família, conversar, entender, porque quando a gente chega conversando e aconselhando, as coisas ela muda, a pessoa ela vê você de uma forma diferente, porque esse é o dever de um conselheiro tutelar, é chegar para aconselhar, para conversar, para dizer, olha, você tem esse direito, mas você também tem esse dever, tá? Seu dever é esse, seu direito é assim. Então, seu direito acaba aqui, mas você também tem dever. Então, esse para mim é uma função, um dever do conselheiro tutelar. Não só mostrar a questão de ter direito, mas também de dever. Só para complementar a fala do meu amigo Marcelo, a questão do respeito que as pessoas têm por você, né, Marcelo? Você é um espelho, você é um representante da sociedade. Como frisou bem Marcelo, não é questão só da comunidade onde você vive, porque nós somos da comunidade como um todo, né? A comunidade em geral, né? Nós somos vicencianos. Então, quando você tem uma história limpa, quando você tem um trabalho que as pessoas reconhecem, isso tudo facilita, ele se sente bem representado. Então, isso é muito legal. E saber que tem um responsável de fibra, de garra, que vai saber chegar, saber conversar, saber entender, saber ouvir, né? Porque um conselheiro bom é aquele que sabe ouvir e que sabe aconselhar. Às vezes as pessoas querem impor, né, as coisas, né? Isso. Não é impor, é saber Acolher, né? ponderar as coisas e conversar direitinho aí com a população. Amiga e irmã Patrícia, né? Qual é o papel aí do conselheiro tutelar, a importância, o papel não, a importância do conselheiro tutelar na sociedade? Na minha comunidade, né? Na sociedade em geral. Eu falo a gente fala, perdão, atrapalhar a senhora, mas a gente fala assim na minha comunidade, porque a senhora já tem experiência lá. Mas você vai ser conselheira, se caso chegue lá, vai ser conselheira da sociedade inteira, né? De Vicência inteiro, distritos Angélicas, Murupé, além de Trigueiros. Exatamente. Então a gente fala, eu puxei mais para a sociedade porque a senhora já tem um trabalho na sua comunidade. Então a gente já puxa para o nosso âmbito, né? Para o nosso local. Mas em toda a sociedade, a importância de ser um conselheiro tutelar na sociedade. A importância de ser um conselheiro na sociedade primeiramente, como o nosso amigo Marcelo e Marçal falou, o respeito, né? A gente saber como a gente vai falar, como aconselhar, não chegando logo impondo ordem, mas assim, a gente ouvir as pessoas, saber ouvir para aconselhar, né? Então, isso é um papel muito fundamental de um conselheiro tutelar, né? Ele saber, como o Marçal falou aqui também, assim, né? Para honra e glória do nome de Jesus, eu sou muito respeitada na minha comunidade, né? Onde eu chego, as pessoas me recebem bem, né? E diz, né? Você merece, irmã, você merece uma vaga lá no conselho, por causa, assim, da influência que eu tenho, assim, da igreja, né? Já de aconselhar, aquele aconselhamento que eu tenho, de chegar na casa das pessoas, de fazer visita, de aconselhar, o acolhimento das pessoas, né? Então, o que eu recebo, então, eu transmito de volta para as pessoas, né? Porque eu acho que o respeito, né? O diálogo, a conversa, ela tem um bom resultado. Eu acho que um bom conselheiro, ele deve ter isso, ele deve ter atitude, né? A atitude de chegar, né? E também saber de levar para as pessoas que, né, nem por ser amigo, porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, por ser amigo, né, não querem receber a correção. Mas a gente tem também, né, que dar os deveres, e como o amigo Marcelo falou, e também mostrar os direitos e os deveres, né, e impor, né, a possibilidade daquilo que você quer e ter o objetivo, porque tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que ter um propósito e um objetivo. E através dos objetivos, a gente vai receber as metas, né? Vai receber os frutos daquele trabalho que a gente quer. Então, eu pretendo, né, assim, se for da permissão de Deus, chegar lá, né, trabalhar tanto na minha comunidade, ajudando as pessoas, né, na forma que elas precisam, acolhendo, né, tendo um bom diálogo com as pessoas, assim como eu tenho, como eu gosto, né? E também trazendo para as pessoas, mostrando, né, o que é um verdadeiro conselheiro, tirando também, assim, porque tem pessoas que vê o conselho de uma forma tão assim, né? De uma forma que
não é para se ver, né? Porque o conselho é para aconselhar, é para ajudar, mas tem pessoas que veem de outra forma. Mas estamos aqui com a graça de Deus, né? E se o Senhor permitir, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Pois é, entendi. Olha, são 10h02, estamos aqui com os candidatos para o Conselho Tutelar, uma vaga ao Conselho Tutelar nas eleições deste ano de 2023. Você que está acompanhando a gente, comente aí na nossa live no Facebook da Rádio Vicência FM. Só é colocar na lupinha, né? @Rádio Vicência 98 que você vai encontrar a nossa página lá no Facebook. Estamos também ao vivo lá no Instagram da Vicência FM. Pode também acessar aí também pelo mesmo nickzinho, @Rádio Vicência 98. Estamos ao vivo também no perfil aqui pessoal do Matheus Nascimento no Facebook, tá certo? Além do nosso site e também do nosso aplicativo. Então tem vários locais aí para você acompanhar a nossa conversa nesta manhã. Olha, agora a gente vai entrar aqui na fase da nossa entrevista, onde a gente conversa sobre detalhes, não vou dizer técnicos, né? Mas sobre o conhecimento de vocês em relação a como trabalha o Conselho Tutelar. Olha, em qual situação, ou melhor dizendo, em qual situação o Conselho Tutelar pode ser acionado? Eu acredito que vocês já estudaram, para passar aí nessa prova, que tem que fazer uma prova, e nessa prova eu acredito que tenha caído alguma questão sobre isso. Qual é o momento, que pode ser acionado o Conselho Tutelar? Meu amigo Marçal Silva, a gente começa a rodada com você. Por isso que a gente sempre chama a atenção da denúncia, né? Eu acho que tudo parte da denúncia, não é que porque o conselho ele não vai em busca de encontrar algumas irregularidades dentro da sociedade. Quando eu digo dentro da sociedade, eu me refiro às escolas, às instituições, né? Aí a gente tem que estar sempre, se caso a gente chegue lá, como é o papel do conselho, atender justamente às reivindicações, né? Quando ele é acionado. No caso de abuso, né? Maus tratos, né? É quando o conselho é acionado, tá certo? O caso de estupro, entendeu? A falta na escola, tá certo? Isso também, a escola deve acionar o conselho. Em vários, a criança que comete a infração, tá certo? Onde o conselho tem sua parte, quando essas medidas de infração, que quem resolve é o juizado, né? A questão do juiz judiciário é quem resolve quando uma criança comete uma infração, tá certo? O papel do conselho é aplicar as medidas protetivas, né? Que também pode ser responsável, a gente tem as atribuições da gente, onde até a gente pode ir, né? Até onde a gente pode atuar. No caso de maus tratos, como eu coloquei para vocês. Então, são esses casos, e crianças que, como eu falei, a questão da evasão da escola, a não frequência na escola. Então, são esses casos e muitos que tem, de atribuição para que o Conselho faça os seus encaminhamentos. Meu amigo Marcelo, em qual situação o Conselho pode ser acionado? Bem, em questão do maltrato, como já foi falado e citado, como você falou, a gente fez de fato a prova e até caiu questões sobre isso, de fato. Maus tratos envolvendo crianças e adolescentes, na questão da escola, evasão escolar e também em muitas faltas. Na questão, falta uma semana, já começa a ficar de olho, 2 semanas, fique de olho, procurar ali a escola, procura em si, entrar em contato com os pais, vê que não está tendo nenhum contato, aciona o Conselho Tutelar para que ele possa de fato tomar as medidas necessárias para essa situação e altos níveis de repetência. Por que está acontecendo tanta repetência na escola com aquele aluno e tal? Aí aciona o Conselho Tutelar quando a questão dele em si, da escola em si, da unidade de ensino em si, já não tem mais, já foi esgotado todos os seus meios ali para tentar agilizar, tentar resolver aquela situação.
aciona o conselho, porque é onde ele atua nessa área. Evasão escolar, questão de estupro, agressão, é nesse sentido que o conselho tutelar, ele atua e trabalha. Certo. Passo a pergunta para a irmã Patrícia, né? Em que momento a gente pode acionar, irmã Patrícia, o conselho? A denúncia, né? A denúncia é evasão escolar, é também espancamento dos pais, né? Com as crianças também. Quando a criança está faltando muito na escola, né? E também caso de estupro também, né? E também tem outros casos também que pode ser acionado o conselho tutelar, né? Quando a criança, como o amigo Marcelo falou, ela está faltando muito na escola, é dever do professor levar aquela falta lá na secretaria, e lá a secretaria, ela manda para a Secretaria de Educação, onde ser acionado ao conselho tutelar para saber por que aquela criança está faltando tanto na escola, né? Então, esse é o dever da escola, né? De acionar o conselho e tomar as medidas protetivas para que essa criança volte à sua escola. Se o conselho for acionado, né? Isso é até uma pergunta mais pessoal minha, eu vou fazer para vocês, né? Que também engloba nessa primeira pergunta anterior que eu fiz. Se o conselho acionado agora, quais medidas o conselho deve tomar? Começando por Marçal. Se ele for acionado, por exemplo, né? Tem a questão ali de abandono de incapaz, né? Aí o conselho é acionado pela sociedade. Certo. Qual as medidas, né, que o conselho pode aplicar, melhor dizendo? Pronto. Chegando essa denúncia, o conselheiro vai se deslocar até lá para saber o que realmente está acontecendo, né? Ouvir não só um lado da vítima, vamos dizer, mas também o lado dos responsáveis, a que meio, que ambiente ele está, como aconteceu, como a gente colocou aqui, a questão de ouvir. Você tem que, nesse momento, você tem que ouvir mais do que falar. Saber para poder tomar suas medidas, qual o encaminhamento deve ser tomado primeiro. Né? É como se você me perguntasse assim: uma criança você foi acionado para resolver um caso de estupro agora, a criança foi estrupada e é fato, tá tudo muito claro aí. Qual é a primeira atitude do conselheiro? É encaminhar essa criança para a saúde. Esse é o primeiro passo. Então, o conselheiro ele tem que estar habilitado, ele tem que ter o entendimento de quais direcionamentos ele vai ter que fazer com determinados casos. Né? Primeiro ouvir, se escutar, né? Ouvir para ver como ele vai agir, que medidas devem ser tomadas, quem são realmente os responsáveis, por que aconteceu aquilo. Tem uma série de perguntas que são feitas, que o conselheiro deve fazer para que no final ele possa tomar a medida corretamente. Marcelo. Pronto, sobre a questão do abandono mesmo, né? Uma fala que pode acontecer, no caso, pode acontecer bastante, um abandono dos pais, simplesmente deixaram de cuidar ali do filho, não quer mais dar assistência, em questão de levar ele para um médico, de levar ele para uma escola, que é obrigatório a criança estar na escola, do abandono mesmo, de capaz o filho lá, a Deus hará, como diz o ditado popular, né? Deixou lá, ele simplesmente foi embora, ou tá nem aí, o pai não quer nem saber nem nada do filho. Aí vai o que? Chega lá o conselho, foi acionado, um vizinho ligou, o conselho foi acionado, o que é que ele faz? Vai lá para ouvir, porque esse é o trabalho do conselho, é ouvir para poder aconselhar. Chega lá, ouviu, procurou, se não tem nenhum parente ele para resolver, vai na família extensa, que é a família extensa é aquele que a gente pode colocar como um padrinho, como um primo de terceiro, de quarto, quinto grau, como um amigo muito próximo da família, que eles até consideram como se fosse um parente mesmo. Essa é a família extensa que ela pode sim ajudar para poder encontrar onde é que estão os pais daquela criança, para poder entender o porquê ele está deixando o filho vivendo uma situação daquela que pode até ser deplorável. Irmã Patrícia, em que momento a gente pode, ou melhor dizendo, em quais medidas, né, que o conselho pode aplicar em relação, né, a vários casos que podem acontecer? Primeiramente, né, o conselho ele tem que ouvir aquele caso, né, analisar, e se for um caso muito grave, ele encaminha, né, para tomar as medidas protetivas, para depois chegar à conclusão daquele caso, né, como aqui o amigo Marcelo falou, né, o caso de abandono, né, se ali ele vai procurar saber o porquê aqueles pais
abandonou aquela criança, qual foi o motivo, né, para chegar à conclusão daquele caso, se ele vai ficar com aquela criança ou aquela criança vai para alguém do grau parentesco dele, né? Então, tudo tem que ter primeiro uma análise, né? Porque assim, o conselheiro ele não pode receber uma denúncia e ele chegar logo e agir, né? Primeiro ele tem que ouvir o caso, analisar, se for preciso encaminhar para uma autoridade maior, né? Ele vai encaminhar para que o caso seja solucionado. Pois bem, como eu estou citando, né, sempre nas nossas entrevistas, o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o popular ECA, né, que todo conselheiro tem que ter como a sua Bíblia, né? Tem que saber, pelo menos alguns artigos tem que saber, porque às vezes a gente toma algumas atitudes, algumas decisões e na hora lá está sem o estatuto na mão, pelo menos alguns artigos, algumas regras a gente tem que saber, né? Algumas leis. Nosso guia, né? Exatamente, algumas leis a gente tem que saber. Exatamente. E como eu estou citando sempre esse artigo 129, né, em todas as entrevistas, eu vou ler aqui e queria saber a opinião de vocês quanto a esse artigo. O artigo diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Queria saber a opinião de vocês sobre esse artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, começando com o Marçal. Esse artigo ele deixa bem claro, Matheus, que os direitos da criança e do adolescente, ele deve ser preservado, ele deve ser respeitado. Não é? Existe a lei, existe o ECA, que é o nosso estatuto, nossa Bíblia, como você falou, que nos orienta, né, nessa proteção da criança quando seus direitos são violados. Não é? Isso é a nossa cartilha, vai ser o nosso trabalho, a gente vai lidar com certeza com diversas situações, caso a gente venha ser eleito. Então, esses direitos devem ser preservados, devem ser respeitados. E os deveres também, porque a gente fala muito de direito isso, mas também a gente deve sempre frisar que tem também suas obrigações, seus deveres. Então, essas orientações que a gente tem que ter e esse entendimento para que a gente possa ir desenvolvendo o trabalho, né? Ajudando a família a se estruturar, ajudando a família a se proteger, a ajudar a família a educar ainda melhor o seu filho, porque eu sei que a educação básica mesmo é a educação familiar, mas nós não estamos ali para corrigir, nós estamos ali para ajudar, para melhorar, para manter esse laço essa amizade, esse bom relacionamento, para que aquela criança, para que aquela educação cada vez seja melhor. Porque às vezes você toma certas atitudes na vida, eu digo isso na vida da maneira geral, às vezes porque você não tem um entendimento de certas coisas, você age às vezes até ingenuamente, toma atitudes que você talvez, se tivesse o conhecimento, você não tomaria. Então é uma responsabilidade muito grande. E desse entendimento, não vai só para a criança, os pais principalmente precisam saber disso. É uma das propostas minhas, que a gente trabalha muitas reuniões, né, para esclarecer quais os direitos, né, que a criança tem e como isso deve ser colocado, né, em prática, e como isso deve ser respeitado. Não é que a responsabilidade nossa é muito grande enquanto conselheiro, enquanto pessoa, enquanto família. Né? E agora com uma responsabilidade maior ainda, se sermos conselheiros ainda, se espera do conselheiro um trabalho que realmente seja para melhorar a sociedade, seja um trabalho para proteger nossas crianças. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Estamos aqui, eu acredito que todos que estão aqui tenham condições suficientes para exercer essa função. Marcelo. Bem, a gente quando lê o ECA, logo desde o início está lá dizendo que criança é prioridade em tudo. Com os seus direitos, com os seus deveres,
criança é prioridade, independente de onde ela esteja, situação que ela esteja, seja financeira, seja independente de qualquer for a situação, criança ela é prioridade e aí ela tem direito, e direito é para ser cumprido. É para ser cumprido, e deveres também, porque a gente se pega muito essa questão de direito e tal. Uma coisa que eu falo muito quando eu saio em campanha aqui, criança ela tem direito, mas ela também tem dever. Os pais também têm os direitos dele. Os filhos e os pais, eles têm direito e devem se andar em conjunto ali. Quando o conselho tutelar ele é acionado e tal, para explicar e tal, é por isso que eu falo, quando eu chego nas casas, eu digo, você tem direito, esse é o dever do conselho tutelar, é chegar e aconselhar, olha, pai, mãe, seu filho tem direito, mas ele tem dever, você não está pecando nisso, não está errando nisso. O conselho tutelar tem que chegar para esclarecer. É nisso que a gente deve muito se basear, se pegar, né? Que ele tem direito, tem dever, é prioridade. Criança, independente de qualquer situação, é prioridade, independente de sua vulnerabilidade ou não, criança é prioridade. E como o Estatuto deixa bem claro, com todos os seus direitos e deveres, a gente deve sempre chegar, conversar, aconselhar, mas independente de qualquer situação, a criança ela é prioridade. Marçal. Só para enfatizar mais essa questão, que esta responsabilidade não cabe só ao conselho, né? Essa responsabilidade cabe à família, cabe à comunidade, cabe à sociedade e o poder público. Isso. Esses são os pilares responsáveis para a garantia do direito para da a criança, garantia, né? do direito e do adolescente. Essa é a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade social. Isso. Então isso aqui tem que ter, está bem claro isso, que somos todos nós responsáveis por essa, para garantir o direito da criança, e do comunidade, adolescente. todo mundo em conjunto para se garantir. Irmã Patrícia? Como os meus amigos têm falado, né? Essa é uma cartilha, né, para o nosso dia a dia. Garantir, priorizar os direitos das crianças e dos adolescentes para eles não serem violados. Não ser violado em escola, na comunidade, posto de saúde, na família, né? Então, as crianças, ela tem o seu direito e também tem os seus deveres a cumprir. E que as crianças, né, e os adolescentes, ela não tem os seus direitos violados, tanto na escola como na escola, tendo direito a vagas escolares, num posto de saúde, tendo direito, né, à consulta e outras formas, né, que elas precisem. Na comunidade, o respeito, né, e tudo isso nós priorizamos, né, como Marçal falou, né, tem que trabalhar junto, conselho, família, comunidade, né, poder judiciário, para que essas leis, ela continuem e que elas venham ter prioridade para as crianças e para os nossos adolescentes. Pois bem, tem uma pergunta também novamente em relação, relacionada, né, ao ECA, né? A gente sabe, né, vocês já até falaram bastante aqui sobre todas as atribuições, melhor dizendo, do Conselho Tutelar, que elas já estão bem estabelecidas, né? Então, bem mostradas claras, aqui, né, por vocês. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, novamente, qual é o perfil necessário para ser um bom conselheiro, né? E conseguir, principalmente, atuar com coerência, né? E com todas essas atribuições do Conselho Tutelar. O perfil do conselheiro tutelar na sociedade, como é que deve ser? Para ele bater, né? Chocar com a coerência que tem, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você fala do perfil, né? Isso. Assim, do perfil do conselheiro. Do conselheiro. Eu acho assim, na minha experiência de vida, eu sou de uma maturidade, eu tenho 60 anos, e eu acho que essa experiência ajuda um pouco a você ter um certo entendimento das coisas. Eu acho que como você, o primeiro papel, a primeira representação que você deve ter é você ter um passado limpo, né? Você ter um passado limpo, você ter esse respeito da comunidade, como a gente já conversamos muito sobre isso, o respeito, você ter a sua história, as pessoas saberem quem realmente você é, qual o seu tipo de trabalho, o que realmente você fez
não é? Que seja uma pessoa que tenha facilidade para fazer amizade, que, modesta à parte, isso é uma das características minhas, eu tenho essa facilidade de fazer amizade, não é? Ser realmente uma pessoa que você possa, uma índole moral, porque eu acho que todos aqui também têm, não estou falando só de mim, porque ao chegar até aqui a gente precisou de uma certidão, né, de idoneidade moral. Isso é importante, então são esse perfil que a pessoa tem que ter. Eu acho que você também o seu comportamento é importante também, você ter um seu comportamento, ser coerente nas suas discussões, aprender, saber ouvir as pessoas, ter a sua empatia, né, com as pessoas. Isso tudo conta, isso tudo contribui para um bom perfil de um futuro conselheiro, né? Eu acho que deve ser por aí. Só uma perguntinha que eu vou fazer a todos no finalzinho de cada fala dos três, né? Certo. Você se acha no perfil? Sim, me acho. Quando eu me coloco a questão a facilidade de você de comunicar-se com o outro, né? Construir amizade, preservar a amizade do outro, respeitar o outro, ouvir o outro, eu acho isso muito importante. Ter uma formação, né? Ter uma formação, eu acho que é importante você ter conhecimento, ler muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Cada vez que você lê, eu tirei uma nota menor na primeira prova, na segunda prova eu já tive uma nota maior, quer dizer, porque eu estudei novamente, que essa seja a cartilha que a gente esteja sempre consultando. Também você tem que ter esse entendimento, né? Para as capacitações que você deverá participar, para você melhorar mais o seu conhecimento. Isso é uma coisa para futuro, né? Se identificar bem com o outro. Eu acho que é esse perfil que eu tenho e acho que me encaixo nessa pergunta que você fez aí. Marcelo, o perfil do conselheiro tutelar para trabalhar em coerência, né, com as atribuições do conselho. E já vou perguntando logo de cara, você se acha no perfil? De cara, eu vou logo te respondendo, Matheus, sim, porque para chegar aqui, a gente teve que ter uma certidão de comprovação de idoneidade moral. E o perfil de um candidato ou de um conselheiro tutelar, ele tem que ser íntegro, tem que ser dado ao respeito, tem que ter pudor, tem que saber chegar nas casas com as pessoas, saber conversar. Ele tem que saber se impor, tem que chegar, conversar com todo mundo, saber na hora certa falar, porque um conselheiro que fala muito se perde muito. Ele tem que ter um momento certo para falar, mais ouvir do que falar. Sabe aquele que ouve e tarde para falar, porque quando a gente ouve mais, a gente erra menos. A gente ouve muito para poder saber se colocar. Então eu acredito sim que eu tenho esse perfil, pois eu sei chegar nos lugares, eu respeito todo mundo, e onde eu chego, de fato, eu sou respeitado. Onde eu chego, as pessoas me recebem muito bem, nunca correram atrás de mim nem nada, enfim, graças a Deus. Onde eu chego, sou bem respeitado e também sei respeitar bastante. Irmã Patrícia? Sim, eu vou responder logo a última pergunta. Tá certo, Sim, pode ficar à vontade. Sim, eu me sinto no perfil, né, de uma conselheira tutelar, porque assim, né, antes da gente fazer a inscrição, né, a gente já passou por essa índole moral, né, e eu me sinto com o perfil de uma conselheira tutelar, porque, assim, eu sei os meus limites e sei respeitar os limites das pessoas, né? Como o Marcelo falou, eu gosto mais de ouvir, até deu para perceber que eu sou uma pessoa meio calada, porque eu gosto muito de ouvir, porque quando a gente ouve, a gente reflete, a gente pensa, a gente se coloca no lugar das pessoas, tem empatia, que hoje é o que as pessoas precisam, é empatia, é se colocar no lugar do próximo, né? E também um perfil de conselheiro, eu acho que deve ser uma pessoa muito corajosa. Porque a gente sabe que o desafio que vamos enfrentar não vai ser um desafio muito fácil. Mas se você é corajoso, se você respeita, se você tem empatia e principalmente com a ajuda de Deus, a gente chega lá.
né? Então, eu me sinto preparada para disputar uma vaga de conselheira tutelar. Pois bem, também tem que ter bastante conhecimento em relação às leis, os Exatamente, direitos da criança e do adolescente, isso porque mesmo. às vezes não adianta nem você ter muita conversa, como o Marcelo falou, falar bastante, sem estar embasado, né, na lei da criança e do adolescente, né, no estatuto da criança e do adolescente. Às vezes a pessoa pode falar coisa, não falar coisa com coisa, né? e não tem o conhecimento. Sempre é bom ter bastante conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né, Exatamente. Né, Matheus? Exatamente, como o Matheus falou, né? E ter o conhecimento do conselho, das leis do conselho tutelar é muito importante, porque você pode chegar em uma casa e a pessoa perguntar, né? E você ali saber falar sobre aquela lei, para que serve, como você deve agir. E também assim, quando a gente chegar assim em um ponto, a gente não falar muito, a gente ouvir o que aquela pessoa quer falar, para depois a gente responder o que elas querem. Isso também é muito importante, né? Pois bem, são 10 horas e 27 minutos, a gente está chegando já perto aqui do fim da nossa conversa, que a gente está conversando aqui no nosso show da manhã, nesse novo quadro que a gente pretende levar por muito tempo, né? Matheus Nascimento Entrevista, sempre a partir das 9h30 da manhã aqui na Vicência FM, inaugurando, né, o nosso quadro com a entrevista, e essa sequência de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar. Eu vou perguntar agora bem pessoal mesmo de vocês, né, em relação ao Conselho Tutelar, olhando a conjuntura do Conselho de hoje, né? Esse Conselho de hoje. Eu queria saber de vocês, o que falta, na visão de vocês, no Conselho hoje, aqui na cidade, nosso Conselho Tutelar aqui na cidade, ou então o que vocês acrescentariam, né, nesse Conselho. Acredito que vocês já foram visitar, né, o Conselho, já conversaram com os atuais conselheiros, perguntaram, né, tiraram algumas dúvidas. Acredito que vocês perguntaram o que falta, o que não falta, e vocês têm ideias também, acredito, para tentar, né, de uma forma conjunta, porque o Conselho é um colegiado, tem que tomar decisões conjuntas, melhorar, ou então, né, acrescentar a algo, ou saber aí o que é que falta no Conselho hoje, começando com o Marçal Silva. Como a gente visita as casas, a gente escuta muito, né, principalmente nesse período de eleição. E a gente escuta as pessoas falarem muito da insatisfação do Conselho no município de Vicência. A gente escuta muito as pessoas falarem que o Conselho não faz nada, né, que o Conselho protege bandido, não é? E a gente sabe que não é bem assim. Mas existe o conselheiro, isso aí é só para dar um emprego às pessoas, isso não vale de nada, isso não tem importância para a sociedade. Como é que você tem um conselho que só protege gente safado, usando um linguajar assim? A gente escuta isso constantemente na casa das pessoas. Quer dizer, aí como é que eu analiso isso? Eu acho que todo o tempo que existe o Conselho não foi levado assim, os conselheiros atuais me perdoem, a importância de levar o esclarecimento, qual o verdadeiro papel do Conselho na sociedade. As pessoas não sabem. As pessoas só verem o Conselho pelo lado negativo. Que quando a gente bate na porta das pessoas, é o que? Conselho? Vixe Maria, conselho? Claro que não são todos mais, algumas pessoas, e quando recebe a gente é com aquela indiferença, como se a gente tivesse ali para fazer o mal, sei lá, existe isso. É por isso que eu coloquei em uma das minhas propostas, ações, isso, claro, no colegiado, porque esse é um pensamento, mas eu vou levar essa discussão para os meus colegas, tá certo? Será uma das ações minha, de mobilizar, de levar esse esclarecimento através de palestras nas escolas, nas instituições, para a saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria da Assistência Social, para os guardas municipais, levar esse conhecimento, esse esclarecimento para desconstruir
essa imagem negativa que existe do conselho. Poxa, o conselho não veio para ser marginalizado. O conselho veio para ajudar as pessoas, para proteger a criança, para proteger o adolescente, para fazer essa parceria com os pais. Os pais precisam estar cientes do que é o conselho. Então, essa é uma das metas, de ações minhas, claro, eu volto a repetir, junto com os meus colegas, para que a gente divulgue mais o trabalho do conselho tutelar. Poxa, um órgão permanente, um órgão de autônomo, um órgão que realmente veio para melhorar e é visto hoje como um órgão não, ali é uma fábrica de empregos, pessoal que trabalham ali já virou ali cabo eleitoral de alguns políticos, até isso a gente escuta. Tá certo? Ali tem cargo ali que vai ser vitalício, não vai sair mais não. Quer dizer, é tantas coisas que a gente escuta, conselheiros atuais, me perdoem eu estar colocando isso aqui em plena entrevista, mas... Não, mas é a sua opinião. Mas eu estou sendo sincero, é a sua opinião. É a minha opinião no que eu escuto. Então, pessoal, vamos fazer parcerias, né? Vamos fortalecer essa parceria. O conselho é vinculado ao Conselho de Direito. Essas parcerias, esse círculo de amizade, profissionalmente falando, né? É a questão que pode expandir mais, falar mais, ter mais reuniões mesmo, pontuais para fazer esse trabalho de divulgação. Só antes de passar aqui a bola para a pergunta para o Marcelo, eu quero pontuar que é isso que a população quer ouvir a sua opinião, quer ouvir o seu conhecimento em relação ao Conselho Tutelar. Então, eu quero dizer que não se acanhe nem o Marcelo, nem a irmã Patrícia, não. O pessoal quer ouvir, né, para avaliar, né, se realmente você merece uma vaga lá no conselho, o Marcelo, se o Marcelo merece, se a irmã Patrícia merece. Então pode expor aí a sua opinião à vontade. Mateus, só para mim continuar, Marcelo, me perdoe. Relaxa, fica à vontade. E a sociedade, ela agora está tendo essa oportunidade de fazer as mudanças, se ela achar que deve mudar. Né? Se ela achar que deve mudar, que mude. Nós somos 17 conselheiros, né, candidatos. São 22. São 22, eu estou falando 17 novos, porque já tirando os 5, né? Tirando os 5, nós somos ao todo 22, claro. 17 novos, né? Eu estou falando 17 novos, são outras opções. Se a sociedade, se a comunidade, ela está insatisfeita, é a hora de mudar. É a hora dela ver outras opções, outras pessoas. Que pode ser eu ou pode não ser. Não estou só dizendo que tem que ser eu. Não é isso, não. Tem Patrícia, que está aqui do meu lado, tem você, Marcelo, tem N pessoas bacanas que estão pleiteando essa vaga, não é? Pronto, é isso que eu quero deixar claro. Essa mudança acontece de 4 em 4 anos. Se uma coisa não está ruim, então vamos mudar. Bora mudar, né? Se não tá, e se está bom, continua. É a sociedade que vai decidir. Pronto, falando em mudança, quero saber do nosso amigo Marcelo aí, se ele mudaria alguma coisa nessa conjuntura hoje, aqui do Conselho Tutelar aqui do nosso município, se o que está faltando, né? Se você acrescentaria aqui no Conselho hoje. São 22 candidatos, né? Como o Marcelo bem colocou. Aí perguntaram para mim, por que 22 candidatos? Eu digo, porque 22 pessoas passaram na prova. Tivemos 2 provas. Estão aptas, né? Estão aptas a isso. Tivemos 2 provas. Uma passou, uma certa quantidade. Aí foi anulada, fizemos outra. Estamos aqui de novo. Agora, 22 candidatos. Muito bem. São mais opções para os vicicianos escolher. Se tem alguém que está indignado com os atuais, meus amigos gostam bastante, um abraço para eles. Se estão indignados com alguns, escolham outros. Temos aí meu amigo Marçal, minha amiga irmã Patrícia, gente fina. Temos outras pessoas também. Estão indignados, mas é muita gente sim. Não vai entrar os 22, só entra 5. Então escolha. Eu quis esperar de Marcelo, o que Marcelo mudaria? Aconteceu uma situação que uma mãe me disse que eu chorei. Marcelo, eu precisei uma determinada situação e disseram que não tinha tempo. E aconteceu o pior. Eu chorei. Eu digo, mas faça uma coisa. A senhora me conhece há pouco tempo, mas a senhora me vê, sabe minhas atitudes, a senhora me vê várias vezes. Me dê esse voto de confiança,
Porque uma coisa que você pode contar de Marcelo, que ele pode acrescentar, é disponibilidade. Porque hoje, onde eu trabalho, tanto na educação quanto lá no Luiz Maranhão, o pessoal sabe da minha disponibilidade. Se precisar de mim 24 horas por dia, eu tô lá 24 horas por dia, eu não me nego. Eu vivo pro meu trabalho, eu vivo, sim, eu sou evangélico, tenho tempo para ir pra igreja, tenho também, sim. Desde criança eu sou evangélico, sirvo na Assembleia de Deus, tudo bem. Mas só que tem uma coisa, se precisar do meu trabalho 24 horas por dia, eu estarei lá. Disponibilidade eu tenho, sempre tive, pode contar comigo. Uma pessoa que é atuante, sim, porque quem sabe que eu tô na função, mas eu não faço só aquela função, eu faço mais outra, isso é o meu diferencial. Isso é quando o pessoal chega, mas por que você não tá na sua função? Eu tô aqui olhando quem tá chegando ali. Depois que a porta fecha, eu posso fazer outras coisas também, mas de olho na porta, chegou alguém na porta, eu vou lá atender. Queres fazer o que aqui? Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que eu tiver. Não fala fulano, eu lhe dirijo você até lá, independente da minha posição que eu tiver, eu tenho disponibilidade. Se seja para levar alguém para algum lugar, para conversar com alguém, eu sou disponível, eu tenho disponibilidade. Isso é uma coisa que pode ter a acrescentar no novo conselho, ou se caso venha renovar os conselheiros, disponibilidade, sentar com os amigos, vamos ter tempo, vamos entrar com propostas, tem sim as campanhas mensalmente, enfim, vamos fazer uma coisa diferente, vamos alcançar um público maior. O que é que a gente pode fazer? A gente pode ir numa rádio divulgar, vamos lá. A gente pode estar com comunidade, vamos lá. Não pode todo mundo, o prédio não pode ficar sem ninguém. Então vá você e você, divulgue, vamos tirar da mente da pessoa, desconstruir. É que o Conselho Tutelar não faz nada, ele faz. Ele sabe fazer. A gente tem que saber falar, colocar de fato demanda, situações que possa de fato vir a calhar, que venha assim melhorar a situação das crianças, dos adolescentes e também dos pais, porque às vezes os pais não recebem os conselheiros porque acham, não faz nada, defende, imagina, defende isso e aquilo. Não, o conselheiro está ali para te ajudar, para te aconselhar, para que você de fato tenha o direito, o dever de conduzir o seu filho com cuidado, com carinho na escola, para que ele possa futuramente ser um cidadão de bem. O Conselho Tutelar está para isso, e isso que eu acredito, acrescentar disponibilidade. Irmã Patrícia, que a senhora acrescentaria, ou o que a senhora está achando hoje, o que falta aí no Conselho? Esclarecimento, né? Assim, quando a gente chega nas casas, as pessoas sempre falam que conselho é para proteger bandido, isso, aquilo outro. Mostrar, assim, para a sociedade, através de palestra, de agrupamento, que o papel do conselho não é isso, né? O papel do conselho é representar, né? E também ele tem o papel de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Porque quando se faz isso com clareza, com palestra nas escolas, como o amigo falou, no posto de saúde, e sempre mostrando, né, que o Conselho Tutelar não é uma coisa ruim, é sempre a coisa boa, que é proteção para as crianças, ajudar, para que mostre para os pais a verdadeira importância que tem o Conselho Tutelar. Porque muitos acham que o Conselho Tutelar é para proteger pessoas ruins. É ruim para ele, mas não é, né? E nós temos, assim, o nosso olhar diferente para com as pessoas, mostrar que a gente está disposto, né, a trabalhar em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Pois bem, estamos chegando, né, ao fim da nossa entrevista, da nossa conversa de hoje. Foi muito bom, muito proveitoso, né? Espero que a população tenha também se esclarecido, tenha conhecido um pouquinho mais, né, de cada um, e também tenha prestado atenção no conhecimento, né, de cada um que foi passado aqui no nosso programa, no nosso quadro Mateus Entrevista. Eu queria que cada um, né, para dar as considerações finais, falasse brevemente, né, já que a gente até ultrapassou aqui o tempo, o porquê, né, vender o seu peixe, como eu falei ontem, né, o porquê a população deve depositar o seu voto em cada um de vocês, começando com o nosso amigo Marçal. Bem breve, Marçal, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista de hoje. Foi um prazer tê-lo aqui na Rádio Vicência FM, viu? O prazer foi todo nosso, né, Mateus? Obrigado sempre a oportunidade a todos que fazem a Vicência FM, né?
pela parceria, né, de estar aí divulgando nossas propostas, nosso trabalho. Isso é muito importante para todos nós. E minhas considerações finais. Eu queria só acrescentar que todo eleitor, ele pode votar em 2 candidatos, né? É bom que isso fique bem claro. Graças a Deus, eu achei isso um avanço, essa possibilidade de a gente poder votar em 2 pessoas. E que não deixe de votar, que vote, que saia da sua casa. Não é facultativo, né? No caso, não é obrigatório, mas não deixe de não votar. Vai às urnas, porque é só com o voto, é só com essa democracia, essa liberdade, que a gente consegue mudar aquilo que não está dando certo. Tá certo? Só que pode ser o candidato, que pode ser Marcelo, o candidato, eu digo candidato eleito, né? Que a gente possamos chegar lá, mas que seja de livre e espontânea vontade, tá certo? Do eleitor. E por que devem votar em mim? Por conta da minha maturidade, também é uma das características, pela minha facilidade de amizade, e porque eu sempre trabalhei com projetos sociais, trabalhei na Secretaria da Ciência Social, já trabalhei na Secretaria de Educação, de Culturas e Eventos, né, por toda a minha história, por todo o meu respeito com a comunidade, por toda a minha vivência, por toda a minha maturidade, como eu falei. Então, vote certo, vote confiante, vote 21. Juntos somos mais fortes, que Deus nos proteja nessa caminhada, não só a mim, mas como a todos que almejam essa vaga. E que fiquem com Deus, e obrigado a todos os ouvintes. Marcelo. Acolher, respeitar e proteger. Esse é o lema que eu quero levar para minha vida. Esse é o meu lema. Como já foi falado, o voto é facultativo e não é obrigatório. Para quem é da comunidade rural, terá transporte para vir votar aqui no ginásio de esporte, de 8 horas da manhã às 17 horas da tarde. E quem vota no distrito, haverá urna nos distritos, lá no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o antigo PET. Marcelo, número 11, se você acha que eu mereço seu voto, meu amigo, minha amiga está me ouvindo, dê esse voto de confiança para acolher, respeitar e proteger. Vote Marcelo, vote 11. Irmã Patrícia. Em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu sou irmã Patrícia, de número 5. No dia 1 de outubro, não deixe de votar, porque o seu voto é de inúmera importância, né, para nós. Né? E você pode votar em 2 candidatos, também frisando, né, que terá transporte para as zonas rurais e também para os distritos, né, e que você não deixe de votar, porque se você quer mudança, então no dia 1, né, você vote consciente. Vote número 5, irmã Patrícia, em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom dia com a graça de Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, olha, são 10 horas e 44 minutos. Conversamos com o Marçal Silva, nosso amigo Marcelo, e também a irmã Patrícia, que estão aí postulando a vaga no Conselho Tutelar nas eleições deste ano, do ano 2023. Agradeço novamente aí aos candidatos pela presença, né? Confirmaram e vieram aqui para a nossa entrevista. Amanhã, a partir das 9h30, estaremos aqui com mais 2 candidatos, né? Um candidato e uma candidata. Nosso amigo Ramos Dengue e também a professora Xoxa estarão aqui nos nossos estúdios, também conversando, passando seu conhecimento e também, né, vendendo o seu peixe aqui para, quem sabe, os seus eleitores, né, conhecerem mais um pouquinho aí do nosso amigo Ramos Dengue e também da professora Xoxa, dando sequência aí a essa série de entrevistas. Vamos para o apoio cultural, já eu volto trazendo a nossa Hora do Ouvinte. Daqui a pouquinho tem o Anderson Batista trazendo tudo, as notícias do futebol pernambucano e também aí finalizando o nosso show da manhã. Lembrando que essa entrevista, né, essa conversa que a gente tá aqui vai ficar salva lá no Facebook, Instagram e também de meio-dia o nosso amigo Luiz Lima vai dar a reprise aí no Central 98. Quem não ouviu agora, escuta também aí a partir do meio-dia, tá bom? 10 horas e 45, eu volto já. Matheus Nascimento, entrevista. Matheus Nascimento, entrevista.